Fala galera, olha só quem voltou. Estou aqui para falar de seleção brasileira. Hoje, segunda-feira, 3 de novembro, tivemos a última convocação em 2025 para enfrentar Senegal e Tunísia, ainda neste mês. A próxima convocação acontece só em março para enfrentar França e Croácia, se não me engano, mas será a última convocação antes da Copa do Mundo, ou seja, essa foi a penúltima. Por isso, vim aqui analisar com vocês as decisões e declarações de Carlo Ancelotti. Antes de tudo, faz aquele protocolo do YouTube, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o like. E as minhas redes sociais estão aqui no link na descrição. No Instagram, eu sempre posto os jogos que eu vou comentar tanto na X Sports quanto na TNT em semana de Liga dos Campeões. E no TikTok, os cortes, dos vídeos que eu posto por aqui e faço para as redes sociais, enfim. Vale a pena acompanhar. Estou olhando para baixo, porque aqui está a convocação. Vou colocá-la na tela, caso você não tenha visto. Goleiros: Bento do Al Nassr, Ederson do Fenerbahçe, Hugo Souza do Corinthians. Defensores: Alexandro do Flamengo, Danilo também do Flamengo, Caio Henrique do Mônaco, Militão do Real Madrid, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães do Arsenal, Luciano Juba do Bahia, Marquinhos do PSG, Paulo Henrique do Vasco da Gama e Wesley da Roma. No meio-campo, Andrei Santos do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Fabinho do Al Ittihad, Paquetá do West Ham. A luz deu até uma piscada aqui, né? Que isso. No ataque, Estevão e João Pedro do Chelsea, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Richarlison do Tottenham, Rodrigo e Vinícius Júnior do Real Madrid, Vitor Roque do Palmeiras. Vamos lá? E rapidamente sobre os goleiros, eu acho que o Bento ficou bem consolidado ali na terceira posição, no que diz respeito à hierarquia para a Copa do Mundo, depois da partida ruim do Hugo Souza, né? A verdade é essa, contra o Japão. Então acho que o Bento deve seguir por aí. Sinceramente, ele melhorou no Al Nassr também. O Al Nassr, que é líder isolado do Campeonato Saudita, 100% de aproveitamento, teve uma certa melhora o Bento. Ederson já era para ter sido convocado na última, né? E aí se machucou em um treino do Fenerbahçe. Por isso agora volta no lugar do John. Nenhum problema até aí. É o goleiro mais seguro que a gente tem disponível. E o Hugo Souza? Eu acho válido falar sobre o Hugo Souza porque este retorno na convocação seguinte a uma partida muito ruim contra o Japão é válido demais. E tirando todas as críticas que eu tenho ao Carlo Ancelotti, manter o Hugo Souza nessa convocação, para mim, foi um grande acerto dele. Por quê? É normal que jogadores se machuquem, Copa do Mundo a gente não sabe o que vai acontecer. Manter a confiança, mesmo dos jogadores que possam acabar não indo para a Copa, ou que talvez não estejam na lista principal, mas por lesões possam aparecer na lista final, eu acho muito válido. E assim, você ganha o jogador psicologicamente, o que pode fazer com que ele performe até melhor. O Hugo Souza, eu defendo isso para todos os jogadores e com ele não seria diferente, não pode ser crucificado por uma partida ruim. Todo mundo tem um dia ruim. Você no seu trabalho, eu no meu, e ele teve contra o Japão. Fica claro que não se pode confiar nele para ser o goleiro principal? Acho que sim. Mas isso não o descredibiliza para deixar de ser convocado tão imediatamente. E o contexto atual é ainda mais grave, porque você não tem o Alisson. E aí você convocaria o Léo Jardim, o Everson, outro goleiro, o próprio John, sendo que o Hugo Souza, teoricamente, estava na frente na hierarquia por conta de um erro. Eu acho que seria prejudicial ao Hugo e à interpretação dos jogadores frente ao comando da seleção brasileira. Gostei muito que o Carlo Ancelotti manteve o Hugo Souza, por mais que no fim das contas talvez ele nem vá para a Copa do Mundo. Defensores. Eu acho que aqui a gente tem um problema, tá? E ele tem que ser debatido. Quanto às laterais, mais uma vez o Carlo Ancelotti chamou 3 laterais esquerdos. Dessa vez, Alexandro, Caio Henrique e Luciano Juba. Eu acho que o Douglas Santos, pelo menos na minha opinião, é o lateral esquerdo que está em primeiro lugar nessa corrida para a Copa do Mundo. Mas teve uma lesão no ombro, não pôde ser convocado, compreensível. O Alexandro retorna à seleção brasileira, acho um ótimo lateral, seguro, subestimado, muito bem fisicamente. Para mim, talvez a dupla perfeita, pensando em Copa do Mundo, seria Douglas Santos e Alexandro. Douglas Santos titular, acho que tem umas dinâmicas de ataque mais interessantes. E aí, a gente vai para 2 debates que eu acho muito válidos por aqui.
Luciano Juba. A situação do Luciano Juba é a seguinte: ele não deve ir para a Copa do Mundo, mas eu fico feliz com a convocação dele. Talvez seja uma oportunidade que não apareça nunca mais. Eu acho sim um lateral que oscila bastante no seu desempenho, como no fim das contas oscila o Bahia, né? A verdade é essa. Deu até uma assistência na última partida contra o Red Bull Bragantino, mas eu acho que é válido a convocação, ver esse jogador, como eu disse, talvez para uma necessidade você tem que ter uma gama maior de jogadores na posição, só que está muito claro que ele não deve disputar posição para a Copa do Mundo, enfim. Mas eu acho válida a convocação do Luciano Juba nesse parâmetro de premiar um jogador que não está no eixo Rio-São Paulo, que vem jogando muito bem, que até entrega algo diferente do que esses laterais aqui, né? Que esse ataque ao espaço, essa velocidade, consegue trabalhar por dentro também. Enfim, fiquei feliz pelo Luciano Juba. E principalmente porque o Carlos Augusto, que foi o lateral convocado na última convocação, na última data FIFA, fez uma partida muito ruim contra o Japão. E aí, para não ser hipócrita, para mim é diferente do Hugo Souza e do Fabrício Bruno, tá? Esse retorno, porque o Carlos Augusto nem foi tão culpado, talvez por não jogar em um time brasileiro, mas lá na Inter de Milão, apesar de titular, tem jogado de ala e ora também pega reserva por conta do Di Marco. Compreensível não estar o Carlos Augusto. Caio Henrique tem que ser mais testado, não adianta ser convocado e jogar tão pouco tempo dentro dos jogos. Aí a gente vai para a linha de defesa, né, para os zagueiros. Só para falar sobre a lateral direita, o Wesley retorna, Paulo Henrique continua, ficou realmente um degrau acima do Vitinho, Paulo Henrique, na minha opinião, então até aí tudo certo, o Wesley de volta. Na Roma tem jogado até uma posição diferente, mas tem que ser o lateral direito titular pelo nível, né, tá um pouco acima mesmo dos outros. Sobre a zaga, Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos, para mim questionáveis, tá? Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos estarão na Copa do Mundo se nenhum raio cair. A gente chega no Fabrício Bruno. Eu gostei, assim como o Hugo Souza, pelos mesmos parâmetros, não vou me repetir, da presença do Fabrício Bruno. Um erro não pode acabar com as chances de um jogador e você pode, através de uma atitude como essa, até melhorar o desempenho do jogador pelo excesso de confiança. O Danilo, esse para mim é um dos grandes problemas da convocação. A justificativa do Carlo Ancelotti é pobre para a convocação do Danilo. Você traz um jogador que já está em uma idade mais avançada e que pode sim ajudar o Flamengo, mas fisicamente, e o Carlo Ancelotti disse que quer contar com jogadores apenas no seu top físico. Hoje, pensando no mais alto nível de enfrentamento do futebol europeu, o Danilo não consegue entregar mais esse auge físico. Ponto. Isso para mim é tão simples como o sol nascer de manhã. Ele não consegue mais entregar. E agora começou a cair uma chuva estrondosa aqui em São Paulo, tá? Não sei se vai entrar aqui no microfone. Fato é que Danilo para mim não faz sentido. E a justificativa do Carlo Ancelotti, repito, é pobre. Ele disse que o Danilo também foi convocado por ser um jogador capaz de atuar em todas as posições da linha de defesa. Lateral direita, lateral esquerda e linha de zaga. Só que não adianta você ser versátil e não conseguir entregar um nível técnico comparável aos seus companheiros. O Danilo hoje, que eu acho um grande jogador, que para mim por muito tempo foi subestimado, mas hoje ele não consegue entregar mais o mesmo nível técnico dos outros jogadores. Então não adianta ser versátil se você compromete quando entra pela queda de nível. Para mim não faz o menor sentido a convocação do Danilo. No meio-campo, não há muitos questionamentos para mim. O Andrei Santos convocado, o Joelinton ficou de fora. Acho que o Andrei Santos entrega mais dinâmica nesse meio-campo que tem sido de tantas trocas de passes, de velocidade, a mais do que o Joelinton, que é muito bom jogador, só que muito mais físico. Bruno Guimarães e Casimiro, para mim, os dois volantes meias titulares dessa seleção brasileira. Paquetá tem ido muito bem no West Ham, marcou inclusive em uma vitória, algo que não acontecia há muito tempo com o West Ham, trocas de treinadores. É um bom jogador e tem melhorado. Com o Nuno Espírito Santo tem ficado até um pouco mais à frente, o que casa, né, com o esquema da seleção brasileira. Fabinho, eu gosto da ideia de convocar o Fabinho. Não, acho que a gente tem que fugir desse preconceito quase, né, que é falar sobre... Gente, eu acho realmente que essa janela está aberta. Agora ficou melhor.
Não sei se interferiu tanto no áudio, tá? Mas fechei a janela agora para a chuva que cai em São Paulo nesse momento. Gosto da convocação do Fabinho. Por quê? E aí eu concordo com a justificativa do Carlo Ancelotti. Ele entrega algo que substitui o Casemiro. Não na sua totalidade, porque ele está um degrau a menos, principalmente no nível de competitividade atual. Ele está jogando na Liga Saudita, também não vou ser hipócrita a esse ponto. Só que, tecnicamente falando, fisicamente vamos ver como ele vai se adaptar, mas tecnicamente falando, ele consegue fazer a função que o Casemiro faz. De saída de bola, desse movimento defesa e ataque, a fisicalidade, a experiência, a maturidade para fazer uma falta aqui, para tranquilizar o time em outro momento. Então, gosto. Pensando nos jogadores tops, é muito legal que você tenha substitutos que consigam emular o que esses jogadores fazem dentro de campo. E eu acho que o Fabinho emula bem o que o Casemiro faz. Então, gostei, quero ver. Acho que dentro desse espectro de testes, esse é um teste válido. E o Fabinho é um grandíssimo jogador que decidiu ir para o futebol saudita, mas isso não pode descredibilizar de toda forma um jogador para ser convocado ou não. Luiz Henrique é um ótimo exemplo, que está aí mais uma vez, Douglas Santos também, que estava machucado, enfim. Ataque. Estevão, João Pedro de volta, marcou agora nesse último fim de semana, depois de 8 partidas sem balançar as redes. Acho que é um jogador que tem que estar no ciclo. O Estevão dispensa comentários. Luiz Henrique. Eu gosto do Luiz Henrique, mas eu acho que talvez fosse válido um teste com o Antony pelo lado direito. Acho que ele entrega algo que esses pontas, Estevão, Luiz Henrique, Savinho, não entregam, que é essa finalização de fora da área, esse coelho que se tira da cartola no que diz respeito à finalização, chute a gol. É uma característica que, por exemplo, o Estevão não tem, ou pelo menos ainda não desenvolveu no Chelsea. O Luiz Henrique também não tem. Acho que o Antony poderia ser testado. E fico preocupado, né? Porque o Antony está jogando muito no Real Betis e talvez falte só uma convocação, não tenha tempo de análise. Gosto muito. Acho que faltou. Matheus Cunha, sem questionamentos, até marcou pela primeira vez nesse hiato aí entre as duas datas FIFA, pela primeira vez com o Manchester United. Rodrigo e Vini, é isso. Vitor Roque, gostei do retorno dele. Retorno não, né? Da vinda dele à seleção brasileira. Porque já teria que ser um retorno, porque na minha opinião ele tinha que ser convocado desde a última data FIFA. Faltou. Quero muito ver como ele vai atuar com jogadores de um nível ainda melhor do que ele tem ao seu lado no Palmeiras. Muito bom jogador. E o Richarlison. O Richarlison, para mim, é um problema sem solução. E por quê? Vou explicar. É muito difícil questionar a escolha do Carlo Ancelotti pelo Richarlison, porque é irrefutável o argumento dele. Te explico. O Carlo Ancelotti disse que a convocação do Richarlison se dá por conta de ter um 9 de referência. O Richarlison realmente tem um papel que nenhum desses atacantes faz, que é ser um 9 de referência, que é ficar dentro da área, que é fazer um pivô, que é brigar pelo alto. Até aí tudo bem. O Richarlison realmente traz esse diferencial. Dito isso, ele não está bem, não joga bem há algum tempo. Tem apenas 3 gols nessa temporada, sendo 2 deles feitos na primeira rodada da Premier League, lá em agosto. O outro acho que foi em setembro. Não marca há 11 partidas e, inclusive, nos últimos jogos tem se tornado reserva do Kolo Muani e do Maristel. Então, joga aqui e ali em uma Copa ou outra, mas na Premier League tem sido reserva. Não joga bem. O ideal seria que fosse outro. Perfeito. O Igor Jesus, quando foi, não compareceu e vive um momento do Nottingham Forest que se junta à sua adaptação e a um clube maluco, né, pelo Angelos Marinakis, que demitiu o Nuno Espírito Santo, o técnico que ele foi para jogar, trouxe o Andy Postecoglou, outra ideia, e em 8 jogos foi demitido, e agora trouxe o Xandais, que nas últimas temporadas treinou o Everton sem nada demais. Então é complicado também sobre o Igor Jesus. Hoje ele está no mesmo patamar de desempenho do Richarlison, só ela está descarregando. E aí, para terminar sobre o Richarlison, tem o Pedro. O Pedro poderia ser essa opção, só que está machucado. Então, sim, eu não concordo com a convocação do Richarlison, mas entendo que neste momento, para a função que ele faz, não há nenhum outro jogador melhor. Então, fica difícil questionar o Ancelotti. Além disso, Carlo Ancelotti falou sobre desfalcar Palmeiras e Flamengo. Ele disse que a seleção brasileira é a prioridade, e aí fica difícil também debater, cada um pensa no seu. E eu acho que é isso.
Convocação média, ok, acho que poderia ser melhor. Vamos ver como a seleção brasileira vai enfrentar Senegal e Tunísia. Deixe aqui nos comentários sua opinião, quem faltou, quem foi um absurdo ser convocado. E também, se chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Fui, tchau!